Bárbara, terapeuta holística, pós-graduanda em neurociências e também escritora. Eu vim contar um pouquinho sobre o lançamento do meu livro, Despedida de Mim, Palavras Nunca Proferidas. O lançamento do livro será dia 15 de setembro, às 17 horas, na Bienal de São Paulo, no stand A80 da editora IP das Letras. Então, quem estiver na Bienal, quem estiver em São Paulo, dia 15, passa lá para me ver às 17 horas no stand A80. É com muito orgulho que eu venho falar sobre esse livro para vocês, o Despedida de Mim, Palavras Nunca Proferidas, e eu vim falar não só do lançamento, que já está disponível sim no site da IP, na forma de físico e e-book. Então, para quem quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas eu vim contar um pouquinho também, não só do lançamento, que eu trago com muito orgulho, muita felicidade, mas também de como foi o processo do livro, como surgiu esse livro, por que eu escrevo e do que o livro se trata. Vamos lá? Vamos falar. Eu venho falar desse livro com muito orgulho, com muita felicidade, não só porque ele ficou lindo a capa, lindo por dentro, mas porque ele tem muito significado pessoal para mim. Bom, Despedida de Mim, Palavras Nunca Proferidas é um livro de poesia que ele retrata todo o meu processo de autoconhecimento e crescimento dos últimos aproximadamente 10, 12 anos. Eu comecei a escrever poesia quando eu estava lá na adolescência, porque eu sempre gostei de escrever. Eu escrevo tudo até hoje porque eu acho que escrever clareia o meu pensamento. Eu acho que escrever tira os sentimentos de dentro de mim e eu consigo ver com mais racionalidade realmente. Ele traz clareza para mim. Então eu sempre escrevi tudo. Eu sempre escrevi o que eu ia fazer, eu sempre escrevi minhas metas, eu sempre gostei de ter agenda, eu tenho um planner até hoje, então eu sempre escrevo sobre as coisas. Eu não gosto de anotar no celular, eu não gosto de ter planilha no notebook e tudo mais, porque eu não sou uma pessoa que fica no celular e nem no notebook olhando as coisas. Eu gosto de estar escrito, eu mesma escrever à mão, num caderno, numa agenda, no que for, mas eu gosto de escrever. E aí, por eu sempre escrever tudo, em algum momento, que pra ser bem sincera, eu não lembro quando, eu comecei a escrever sobre os meus sentimentos. E eu acho que eu fui escrevendo de forma natural, assim, tenho raiva disso, aconteceu isso, tô com raiva, e em algum momento surgiu em forma de poesia. E, gente, eu sou bem sincera, foi tão natural o processo que eu não lembro quando começou. Eu não lembro que idade eu tinha, eu não lembro que ano foi, eu não lembro do primeiro poema, eu não lembro de nada, assim. Porque foi muito natural, eu acho que eu fui escrevendo um pouco, depois passou a ser mais de um parágrafo, depois foi um processo tão natural que já fazia parte da minha vida que eu não pensava assim, eu escrevo poesia, eu não pensava assim. Eu só pensava assim, tô sentindo isso, vou escrever. Ou simplesmente, se eu tava com papel na mão, eu começava a escrever. Era realmente eu entendia aquilo como parte de quem eu era. Eu gostava de escrever, então eu escrevia. E eu vim escrevendo ao longo de todos esses anos e realmente no início eu escrevia só quando eu tava com sentimentos negativos. Só quando acontecia uma coisa que me deixava com raiva, ou me deixava frustrada, ou quando eu tava muito ansiosa, ou quando tinha acontecido alguma coisa que eu considerava ruim ou revoltante, ou alguma coisa assim. Então sempre quando eu tava em sentimentos negativos, que eu estava com aquilo dentro de mim, e aí eu escrevia. E isso foi mudando ao longo dos tempos, eu fui escrevendo em outros momentos também, mas eu tinha aquele compilado de poesias e textos guardados. E um dia eu decidi juntar tudo num só arquivo, porque como estava espalhado ao longo de cadernos e agendas e até mesmo no computador e tal, eu decidi juntar para eu não perder. Mas ninguém nunca lia, eu nunca contava para ninguém que eu escrevia.
E era meio que um segredo, que eu não queria que ninguém soubesse, eu não queria que ninguém lia, eram meus sentimentos profundos, assim, coisas que eu realmente não falava. E eu só guardei pra mim mesmo. Depois de uns meses assim que eu já tinha juntado isso, eu tive o pensamento de mandar para um editor algum dia, de publicar. Mas aquilo ainda me deixava muito nervosa, muito ansiosa, porque realmente eu não queria que aquilo viesse à tona. Era algo que era muito particular meu. Então eu fui deixando a ideia meio que morrer, assim. Passou, eu não queria, eu criei resistência a isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a alimentar esse PDF, não era um PDF, né? Era um Word, um documento, com mais poesias que eu tava sentindo naquela fase e tudo mais. Até que chegou num momento da minha vida em que eu estava passando por uma transformação interna muito grande, em que eu precisava deixar certos hábitos, certos padrões, certas formas de pensar no passado. Eu tinha que mudar. Era uma coisa que eu já vinha arrastando há muito tempo e eu tinha que mudar. E nessa época eu comecei a escrever mais e mais e mais. E por isso que o nome do livro é Despedida de Mim. Porque enquanto eu estava escrevendo, eu criei coragem para separar algumas poesias e compilar na forma do livro, e eu comecei a projetar como um livro mesmo, de verdade, e a reler e entrar em contato com aquilo. E para mim foi um processo de cura e ao mesmo tempo uma despedida de mim. Por isso que é o nome do livro, porque eu precisava deixar aquela velha Bárbara no passado. Eu precisava mudar. E aí estava sendo muito difícil e o livro foi um trabalho de cura, assim. Eu entendo isso hoje, que foi realmente eu me despedindo de mim. E por isso que o título é esse, e o Palavras Nunca Proferidas é porque realmente eu nunca contei aquilo pra ninguém, eram os meus sentimentos mais profundos, era uma coisa que eu não queria expor, que eu não contava pras pessoas, era o meu íntimo, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas raivas. E o meu processo de transformação, o meu crescimento, a minha mudança de ideias, realmente foi a minha forma de ver a vida que foi mudando ao longo do tempo. E com o tempo eu passei a deixar de escrever somente quando eu estava frustrada, com raiva e com energias negativas, emoções negativas, e comecei a escrever em outros momentos. Então isso também se reflete no livro, até mesmo reflete a minha visão. Então o livro é Despedida de Mim, ele é dividido em 3 partes, em que a primeira parte eu vou falar um pouco sobre realmente a minha percepção de mundo. Era quando eu era bem mais nova, assim, então eu estava começando a entender, enxergar as minhas sombras, começando a entender como o mundo funcionava, começando a me relacionar com pessoas diferentes, sair do meu mundinho. Então ele vai representar esse impacto, assim, daquele caos de perceber a mim como uma pessoa com sombras e ansiedades e defeitos e angústias e tudo mais, e a minha visão também em relação a perceber o mundo assim, de uma ótica mais realista. A segunda parte foi um processo de transformação, quando eu comecei a entrar em contato muito com a minha espiritualidade, com o meu autoconhecimento, com uma mudança de visão, tanto em relação a mim quanto em relação ao mundo, das pessoas. Então, assim, ele já vai tendo esse tom de transformação, de questionamento, de ver a vida por um novo ângulo. E a terceira parte é mais recente, que é a minha visão um pouco mais madura, um pouco mais consciente, um pouco mais sabendo quem eu sou, depois de todo esse processo de autotransformação, no fechamento
daquela fase de dificuldades, uma fase em que eu realmente me transformei, que eu cresci, que eu mudei. Então o livro é uma autobiografia em formas de poesias, em que mostra todos esses meus questionamentos, as minhas emoções intensas, todo esse caos, junto com o meu processo de transformação e espiritualidade. Então, o Despedida de Mim não é só um livro de poesia, ele retrata uma transformação espiritual. Ele relata a minha transformação de consciência, abertura de consciência, amadurecimento, entendimento da espiritualidade. Então, gente, esse livro é realmente algo profundo que veio do fundo da minha alma. E quando eu criei coragem para enviar para a editora, quando eu criei coragem para realmente expor isso ao mundo, eu fui recebida com muita felicidade, muita surpresa, porque as pessoas gostaram e a editora quis publicar e quem leu me deu um feedback muito positivo. Então eu fiquei feliz de que todo aquele caos, toda aquela confusão, toda aquela dúvida, todos os meus processos internos viraram algo tão bonito e que eu realmente tive coragem de trazer ao mundo e que pra mim, como eu já falei anteriormente, me expor é difícil e isso pra mim foi o máximo da exposição, mas que foi recebido com tanto carinho num livro tão bonito que eu fiquei muito feliz de ter vencido os meus medos, de ter vencido as minhas inseguranças e trazer esse livro para o mundo. Então, quem tiver interesse, vou colocar aqui embaixo o site da IP das Letras, que o livro está disponível. E eu acho que para pessoas que já viveram nesse mundo muitas coisas, principalmente coisas difíceis, e começaram a questionar o mundo e questionar as coisas e sentir intensamente e tanto falam sobre relacionamentos como forma de vida, como a minha visão sobre mim, questionamentos, mudanças, fim de ciclos, vocês podem se identificar sim com esse livro, com essas poesias e eu espero que vocês gostem. Eu entrego esse livro para vocês como, assim, eu sou uma pessoa como qualquer outra e eu consegui, dos meus processos, do meu caos, criar algo bonito disso. Tanto para minha vida quanto esse livro. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, sabe? Esse processo de transformação, esse processo de crescimento. E eu estarei na Bienal aguardando todos vocês, eu estou muito feliz e eu espero que gostem do livro. E façam isso também, sabe, na vida de vocês. Transformem todo o caos, toda a confusão, toda a ansiedade, todos esses sentimentos negativos em uma coisa positiva, que transmute, que traga luz, que seja realmente uma cura para vocês, como esse livro foi para mim, que realmente foi um processo de cura, foi o fechamento de um ciclo, foi a despedida de uma versão minha, que eu sou muito grata a ela, mas que precisou acabar para que eu pudesse crescer na vida. E é isso. Eu conto com a presença de todos e te vejo lá, dia 15, às 17 horas, na Bienal de São Paulo. Como eu sempre digo, olhem pra dentro. Até mais, pessoal!